da palavra de Deus, hoje é culto à palavra, culto de ensino, amém? Soteriologia, aspectos da salvação. Hoje vamos começar falando mais um pouco sobre justificação, amém? Então vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos, a Deus, aleluia, por essa oportunidade, que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo, ó Deus, tomando a frente de tudo que vamos fazer aqui, e seja isso para a tua glória. Nós já havíamos orado, oramos de novo, mais oração, mais poder. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia aí comigo, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Eu já tinha separado aqui no computador, vou ler aqui pelo computador. Amém? Capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Glória a Jesus. Do versículo de número 23. Capítulo 3, a partir do verso 23. Espero que vocês estejam nos ouvindo bem aí, amém? Eu creio que estão, está tudo certo. Romanos 3, 23 em diante diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Olha, irmãos, que versículos profundos, né? Versículos profundos, conteúdos aqui grandiosíssimos da palavra de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então esse é o versículo base, amém, do que vamos estar trazendo hoje aqui para vocês. Justificação, amém? Outro aspecto da salvação que há em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, que tu possa, ó Deus, aplicar a tua palavra em nossos corações, que a tua palavra encontre guarida em nossos corações, e seja isso para que a tua vontade prevaleça em nós, para a tua glória, em nome de Jesus. É o que nós choramos, te pedimos e te agradecemos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A minha visão aqui da câmera está ok. Amém? A minha visão da câmera está ok. Está pegando aqui, daqui para cima, né? Está ok. Amém? Glória. Irmãos, vamos lá. Palavra de Deus, são 8 horas e 12 minutos. E o objetivo hoje é compartilhar tão somente a palavra de Deus para vocês. Tá bom? Vamos lá, justificação. Tá bom? Estamos vendo os aspectos da salvação, não é? Os três aspectos da salvação. Vimos quarta-feira passada um pouco sobre santificação e hoje vamos ver mais um pouco sobre justificação, amém? Ah, pastor, o senhor já falou, o assunto ele é extenso, ele é profundo. Vamos continuar falando mais alguma coisa, porque quanto mais falarmos sobre esse assunto, mais entendimento, amém? Vocês vão tendo, vocês vão alcançando. Em relação à justificação, Deus é o juiz, Cristo é o advogado. O pecado é a transgressão da lei.
A expiação é a satisfação dessa lei. O arrependimento é convicção. A aceitação traz perdão ou remissão dos pecados. O Espírito testifica do perdão. A vida cristã é obediência e sua perfeição é o cumprimento da lei da justiça. Então tudo isso envolve a doutrina da justificação. Amém? Deus é o juiz e ele é justo juiz, ele não aceita suborno, ele não se corrompe, não tem como comprar esse juiz, não tem como suborná-lo, ele julga pela sua lei, pela sua justa lei, pela reta justiça. Amém? Cristo é o advogado, o pecado é a transgressão da lei, nós somos então os réus, nós, os seres humanos, estão no banco dos réus desse tribunal. A palavra justificação diz respeito a uma cena de tribunal, amém? A um ato florense, é uma situação de tribunal de justiça, de julgamento, amém? Então, onde Deus é o juiz, Cristo é o advogado, o pecado é a transgressão da lei e nós somos os pecadores, nós somos os réus desse julgamento, desse tribunal. A expiação é a satisfação dessa lei. Amém? Deus, ele aceitou, olha só, Deus, ele aceitou o que diríamos assim, uma fiança. O salário do pecado é a morte. Amém? Então, esse crime do pecado, ele, a princípio, seria inafiançável. Mas, olha, há um que intercede por nós e que intercedeu por nós. Quem? O nosso advogado Jesus. Amém? E Deus, o juiz, ele determinou o seguinte, que o salário do pecado era a morte, e somente se alguém fosse capaz, né, de morrer pelo pecador, de morrer pelos transgressores, amém? Os pecados seriam expiados. Haveria uma absolvição, que seria a justificação, a absolvição dos pecados. Amém? Paulo, ele falando sobre isso, o apóstolo Paulo, ele diz assim, irmãos, quem daria a sua vida pelo transgressor, pelo ladrão, pelo homicida? Quem seria capaz de morrer? Paulo, ele diz na sua explanação que possa ser que alguém seja capaz de morrer pelo seu filho, pela sua filha, ou pela sua mãe, ou pelo seu pai. Ele caminha nessa direção. Talvez alguém seja capaz de dar a sua vida pelo seu amigo. Mas quem seria capaz de morrer pelo malfeitor? De morrer, amém, pelo criminoso. Pelo criminoso. Quem seria capaz de dar sua vida por este? Amém? E nós, no banco dos réus, nós transgredimos. A leitura que fizemos inicial, lá em Romanos 6, o verso 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Amém? Só podendo ser, o verso 24, só podendo ser justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual, verso 25, Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Amém? Deus, ele tolerou os pecados da humanidade toda. Ele tolerou, porque ele ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele suporta. Deus, ele tem suportado por amor, mas também com o objetivo de salvar. Amém? Ele proveu a salvação em Cristo Jesus. E entender a doutrina da justificação é entender como essa
essa salvação oferecida por Deus, ela se realiza justamente e eficazmente na vida do homem, na vida daquele que crê. Amém? Glória a Jesus. Então veja que Deus sendo o juiz, Cristo o advogado, o pecado, a transgressão, a expiação, irmãos, é o pagamento, a fiança, o pagamento, aquilo que vai cobrir, amém, essa dívida. Essa dívida. A dívida, a pena era de morte. O salário do pecado é a morte. É assim que está escrito lá em Romanos 6, 23. E Cristo, então, ele vai se doar, ele vai se oferecer para morrer por nós, para morrer no nosso lugar. E esse sacrifício de Cristo, ele é aceito pelo justo juiz. Porque o justo juiz determina que se alguém for capaz de fazer isso, amém, então os pecados seriam expiados. Lembra lá de Apocalipse, capítulo de número 5? Deixa eu abrir aqui, Apocalipse, capítulo de número 5. Abra aí a tua Bíblia aí comigo e acompanha aí. Apocalipse, capítulo 5. Amém? Olha só. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. O verso 3 diz: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro. E o verso 4 diz: e João chorava por causa disso. O verso 5: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Porque mais do que dar a sua vida por nós, a missão de Jesus, preste atenção no que eu vou dizer agora, mais do que dar a sua vida por nós, a missão de Jesus incluía vencer o pecado, vencer o mundo e vencer Satanás. Amém? Não foi, vou aqui e vou morrer por eles. Olha, se ele tivesse morrido por nós e tivesse pecado, ele tinha sido derrotado. Se ele tivesse morrido por nós e não tivesse vencido o mundo, a sua vitória não teria valido de nada. Se ele tivesse morrido por nós sem vencer Satanás, a sua vitória também não iria valer. A vitória de Cristo por nós, amém, foi uma vitória contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, amém, em que ele vai dar a sua vida tendo vencido o pecado. A palavra de Deus diz, por exemplo, que a morte, ela entrou no mundo através do pecado, que o poder da morte é o pecado, o poder da morte é o pecado. Então preste atenção, se Jesus tivesse pecado, Jesus ele não ia conseguir ressuscitar ao terceiro dia, ele não ia ressuscitar ao terceiro dia, mas Jesus ele não pecou. A Bíblia é categórica em afirmar que nele não houve pecado. Por isso a morte não teve poder de detê-lo no túmulo. Então ele vence o pecado, ele vence Satanás lá no deserto, na provação, lembra? Ele vence o mundo, as tentações, os desejos, as concupiscências do mundo. Ele vence o mundo e se doa, se entrega. Ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e para tornar a tomá-la. Glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Então, a missão dele não foi simplesmente ou apenas somente, que já é muita coisa, dar a sua vida por nós, mas antes de ele oferecer a sua vida, ele exerce uma vitória sobre o pecado, ele exerce uma vitória sobre o mundo, ele exerce uma vitória sobre Satanás. Então ele já ressuscita vencedor, triunfante, ele ressuscita triunfante. Glória a Jesus. Isso para você entender que a morte de Jesus, então, é a satisfação da lei que exigia. Porque a lei diz que o salário do pecado é a morte. Amém? A lei diz que certamente o homem morreria e o homem passou a morrer. Então preste atenção. Jesus, então, o que ele faz vai satisfazer a lei. É a satisfação da lei. O arrependimento que o homem tem ou pode ter é a convicção. Irmãos, não existe perdão dos pecados sem arrependimento, entenda. Deus ama todo mundo. O amor de Deus, a graça de Deus, o perdão está estendido para todos. Mas serão todos salvos? Não, porque é todos que vão aceitar, é todos que desejam, é todos os que querem. Amém? Então note que o arrependimento é uma convicção, é um reconhecimento, é uma confissão. Você se arrepende. Aquele que confessa e deixa, diz lá a palavra de Deus, aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor a misericórdia. Aquele que confessa e deixa. Amém? Então o arrependimento, ele é convicção. É você reconhecer que você é um pecador, que você precisa de Deus, que Deus te ama e que Deus te salva através do seu Filho, através de Jesus Cristo. Então o arrependimento é uma convicção. Convicção essa que, uma vez obtida, preste atenção, ela implica numa mudança de atitude, numa mudança de conduta, numa mudança de mente, numa mudança de atitude. Amém? Essa semana eu compartilhei aí um postzinho que dizia que arrepender não é chorar, arrepender é mudar. Arrepender é mudar. Arrependimento implica em mudança. Amém? E mudança de mente, mudança de atitude. Amém, irmãos? Mudança de conduta. Né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostitui não se prostitui mais. Amém? E a aceitação de Cristo abriu o nosso coração para receber essa graça, essa salvação, esse amor, para receber Cristo em nosso coração. A aceitação traz perdão ou a remissão dos pecados. O Espírito testifica do perdão. Lembra? O Espírito, ele passa agora a testificar com o nosso Espírito que nós fomos feitos filhos de Deus, que nós somos filhos de Deus. Então, na prática, passa a ser a inclinação para o Espírito, a inclinação para a vontade de Deus. Na prática, a vida cristã agora é obediência. Amém? É obediência, é prazer, é alegria em fazer a vontade de Deus, né? Reconhecendo que Ele é digno, que Ele é merecedor, que Ele é justo. Amém? Que Ele nos ama. E o que Ele nos ordena é para a nossa vida, é para o nosso bem. Oh, glória a Jesus! Então, servimos ao Senhor, passamos a servir ao Senhor com alegria. Amém? E sua perfeição é o cumprimento da lei da justiça. Amém? Glória a Deus! A vida cristã é a obediência e sua perfeição é o cumprimento da lei da justiça. A salvação é também uma nova vida em Cristo. Lembra? Aí é o terceiro aspecto da salvação. Nova vida em Cristo é o terceiro aspecto da salvação, porque diz respeito à nova vida mesmo, a nascer de novo, a ser
regenerado, a ser regenerado. Amém? Então o salvo, irmão, o salvo ele é justificado. E o salvo, ele é nascido de novo. O salvo, ele é nova criatura, viu? As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Olha aí, glória a Deus. Então vamos lá. A salvação também é uma nova vida em Cristo. Em relação a essa nova vida, Deus é o Pai, aquele que gera. Amém? Nota que lá em João capítulo 3, a expressão nascer de novo é nascer do alto, é nascer de cima, é nascer de Deus. Então, é algo que só Deus pode realizar em nossas vidas, quando Ele encontra em nós fé e arrependimento. Arrependimento e fé. Amém? Arrependimento e fé. Jesus, lá em João capítulo 1, a palavra, a partir do verso 11, diz assim: veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, é um poder de transformação, é a operação do novo nascimento, é a regeneração, amém, do homem perante Deus, de maneira que ele verdadeiramente se torna uma nova criatura, uma nova criatura. A salvação é também uma nova vida em Cristo. Em relação a essa nova vida, Deus é o Pai, aquele que gera. Cristo é o irmão mais velho, oh glória, é o primogênito, amém? Você tem um irmão mais velho, viu? O primogênito é Cristo, é Jesus. O pecado é obstinação. E olha que a Bíblia diz: não seja obstinado por nada, viu, irmãos? Tudo que é exagerado, tá certo? Ele faz mal, é perigoso. Não seja obstinado por coisa alguma. O pecado é a obstinação, é a escolha da nossa própria vontade em lugar da vontade do chefe da família. Quem é o chefe da família aqui? Estamos falando da família de Deus, onde Cristo é o cabeça. Amém? Deus é o Pai, oh glória. Cristo é o esposo, oh glória. Olha, irmãos, então veja só, é querer fazer o que você quer, contrariando a vontade de Deus para a sua vida. O ser humano precisa entender e precisa conhecer e reconhecer que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é melhor. E ela é melhor porque ela parte do princípio de um amor verdadeiro. Jesus verdadeiramente nos ama. Deus verdadeiramente nos ama. Verdadeiramente Ele tem e quer o melhor para nós, irmãos. Para nós. Aí você pergunta: mas por que então tanta calamidade, tudo isso no mundo? Porque para o homem há caminhos que para ele parecem direito, mas o seu fim é morte. O problema do pecado é esse. Um dos grandes problemas do pecado é o homem querer andar na sua vontade, achando que sabe, achando que pode, querer ser independente de Deus. Irmãos, nós nascemos para Deus. Deus nos fez para Ele. Você existe para o louvor da glória de Deus. E quando o homem despreza a vontade de Deus para a sua vida, ele anda por caminhos que para ele parecem direito, mas o seu fim é morte. Mas o Deus que nos ama nos adverte, o Deus que nos ama nos exorta, o Deus que nos ama, amém? Ele avisa. Mas o homem, ele tem endurecido o seu coração. O homem, ele tem tapado os seus ouvidos para não
ouvir a Deus, para não fazer a vontade de Deus. Amém? Então o pecado, ele é a obstinação, é a escolha da nossa própria vontade em lugar da vontade de Deus. Amém? Agora, nesse processo da regeneração, a expiação é a reconciliação, a aceitação, e aqui no caso, falando de regeneração, a expiação implica na adoção. Nós somos adotados. Nós nos tornamos filhos por adoção. Amém? E aí é muito importante uma reflexão que é forte, que é dura, que muita gente não quer ouvir, mas que é fato e que é uma verdade bíblica. Que meditação é essa, pastor? Que é fato e que é verdade bíblica. É que nem todos são filhos de Deus. Mas nem todos são porque não querem ser. Porque Deus, Ele está com os braços abertos para receber vocês por filhos, para receber a humanidade por filho. Mas quem quer ser filho de Deus? Quem quer comunhão com Deus? Quem quer vida com Deus? Quem quer reconhecer Deus? Quem quer satisfazer a vontade do Pai? Quem quer? Amém? Então, aí que é o problema. Muitos não querem. Alguns é porque não conhecem. Por isso a necessidade de pregar o Evangelho, a necessidade de pregar é importantíssima. Porque para muitos falta conhecer, para muitos faltam ouvir, porque muitos verdadeiramente se encontram perdidos, e o Evangelho é luz, amém? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então muitos ao ouvirem, vão reconhecer a voz do bom pastor das ovelhas. Muitos ao ouvirem, vão encontrar o caminho, mas muitos não vão querer andar no caminho. Mas muitos vão negar o caminho, vão negar a salvação, amém? Porque querem ser deuses deles mesmos, querem ser senhores do seu próprio nariz, e não querem confiar em Deus, amém? Chegam a duvidar do amor de Deus pelas suas vidas, e acabam negando a Deus, e esse é o problema pelo qual muitos não são adotados por filhos. Deus quer receber por filhos, mas quem quer ser filho de Deus? Amém? Então, a expiação é a reconciliação ou aceitação, é a adoção, renovação de vida, é regeneração, é ser nascido de novo. A vida cristã significa a crucificação e mortificação da velha natureza. O velho homem morre, amém? Glória! Esse velho homem que se opõe ao aparecimento da nova natureza, e a perfeição dessa nova vida é o reflexo perfeito da imagem de Cristo, o unigênito Filho de Deus. Então deixa Cristo viver em você, aleluia, que você possa vir a dizer, como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando Cristo, quando a gente morre para o nosso eu, quando a gente morre para o mundo, e deixa Cristo viver em nós, amém, irmãos? Eita Jesus! Então o mundo vai ver Cristo em nós, o mundo vai ver Cristo em nós. Então essa é a regeneração, amém? Regeneração é outro aspecto da salvação. Lembrando que a justificação e a regeneração, elas é um processo, irmão, simultâneo na vida daquele que crê, na vida daquele que aceita Cristo. Essas coisas elas acontecem em nós, né? Do nosso interior. É uma transformação que vem de dentro e que ela vai se expressar exteriormente, de maneira que, se alguém está em Cristo, as pessoas vão ver a mudança, amém?
Você está em Cristo? Houve mudança na sua vida? Amém? Porque a presença de Jesus em nós, ele opera uma mudança, irmãos. É impossível alguém dizer que aceitou Jesus, que tem Jesus, e continuar vivendo do mesmo jeito que vivia antes de aceitar Jesus. Então, a vida cristã, ela opera uma mudança, ela opera uma transformação. Nunca, jamais, quem recebeu a Cristo pode continuar sendo a mesma pessoa que era. Tem que haver mudança, tem que haver transformação, porque se não houver mudança, se não houver transformação, não houve novo nascimento, não houve regeneração. Glória! Por isso que estamos vendo esses aspectos da salvação, viu, irmãos? É por isso. Glória! Deixa eu ir aqui, vai recebendo aí. Olha aí, irmão Genival, a paz do Senhor Genival, está dando glória. Amém? Amém, Genival. Estou dando uma pausa aqui para respirar aqui um pouquinho antes de continuar, viu? Está forte, glória a Deus. Amém? Ô, glória. Irmãos, vamos lá, vamos continuar. A vida cristã é uma vida dedicada ao culto e ao serviço de Deus. Porque quais são os três aspectos? Justificação, não é isso? Regeneração, e o terceiro aspecto é a santificação que nós vimos. Então, em rápidas palavras, nós falamos sobre santificação quarta-feira passada. Só quero acrescentar mais uma vez aqui, insistir numa coisa muito importante, especialmente nos dias que estamos vivendo. A vida cristã é uma vida dedicada ao culto e ao serviço de Deus. Sabia que nós fomos criados para adorar a Deus? E adorar a Deus, presta atenção, adorar a Deus é também prestar culto. Então, a nossa vida deve ser um culto a Deus. Devemos viver de uma tal maneira que a nossa vida seja um culto a Deus. Preste atenção. Mas nós temos uma responsabilidade, um dever, um compromisso que deve ser voluntário, amém? E deve ser feito com alegria, com prazer, que é de cultuar a Deus. Cultuar a Deus. Quando nós lemos os Salmos, quando a gente lemos a história de Israel, nós vamos ver, eita, vou entrar aqui numa questão muito forte, viu? Em relação a essa questão de culto. Porque, falando da santificação, nós somos santificados para servir. Servir a Deus, irmãos, diz respeito a uma vida dedicada para culto e serviço, né? Ou para adoração e serviço, não é? As igrejas hoje, elas estão na sua grande maioria com seus cultos públicos, né, parados, né, por motivo aí dessa pandemia. Mas o culto deve continuar na sua casa, o culto deve continuar na sua vida, onde você estiver. Você precisa dar um culto, a sua vida precisa ser um culto a Deus. Você é adorador, amém? Agora, o culto faz parte daquilo que Deus, Ele quer de nós, Ele quer das nossas vidas. Porque Deus, irmãos, Ele deve ser cultuado, Deus deve ser adorado. Lembra a palavra de Jesus? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Olha só, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Então, culto é algo que se espera daqueles que são de Cristo, daqueles que são de Deus. Nós fomos comprados, nós fomos remidos, nós fomos separados para cultuar e para servir a Deus. Amém? Então, não se concebe um cristão que não presta culto, um cristão que não cultua a Deus.
E aí se faz uma separação, pode-se fazer uma separação da adoração e do culto. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, a sua vida deve ser uma vida de adoração, amém? Mas também, sem negligenciar que você também precisa prestar culto, e somente a Ele cultuarás. Olha aí, somente a Ele adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então vamos lá. Então, o culto público, ele está parado, mas você precisa cultuar a Deus em casa. Você precisa cultuar a Deus onde você estiver. Você precisa estar prestando culto a Deus. Amém, irmãos? Glória. E essa é uma das missões da igreja na terra, é cultuar a Deus enquanto ela estiver aqui na terra. Enquanto a trombeta não soar, enquanto o arrebatamento não vir, nós precisamos estar oferecendo culto a Deus. Amém? Glória. Vamos lá. A vida cristã é vida dedicada ao culto, ao serviço de Deus. Isto é vida santificada. Em relação a essa vida santificada, Deus é o santo, Cristo é o sumo sacerdote, o pecado é a impureza, o arrependimento é a consciência dessa impureza, né? A convicção, lembra lá na justificação? A consciência da impureza. A expiação é o sacrifício expiatório ou substitutivo. A vida cristã é a dedicação sobre o altar. Olha aí. E a perfeição desse aspecto é a inteira separação do pecado e separação para Deus. Amém? Olha só, a vida cristã é a dedicação sobre o altar. Glória. Você tem vida no altar. É muito importante que o cristão tenha vida no altar. E o que é isso, pastor? Olha, analise aqui Romanos capítulo 12, verso 1. Vamos ler comigo. Romanos 12, 1. Abra aí a tua Bíblia. Eu vou ler aqui. Romanos. Glória. Romanos 12, verso 1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aí, Deus quer, aleluia, o nosso culto racional. Amém? Que é apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é? Qual o problema hoje? O que muitos estão refletindo nesses dias. Por que Deus a igreja fechar, a igreja parar, ainda que temporariamente? É uma oportunidade de reflexão. Como você estava cultuando a Deus? Que tipo de culto você estava oferecendo a Deus? Irmãos, Caim também deu a sua oferta. Caim também se apresentava diante de Deus para ofertar. Caim e Abel levaram suas ofertas, mas diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. E uma reflexão que nesse tempo e nesses dias a igreja precisa fazer, irmãos, é o culto que nós estávamos dando a Deus. Amém? E aí são muitas as reflexões. Essa semana, por exemplo, eu já falei que muita gente estava na igreja, mas o coração no mundo, a mente no mundo. Muita gente desprezando o culto, podia vir para o culto e não vinha, fazia corpo mole, botava justificativa. E hoje, muitos estão sentindo na pele, meu Deus. Muitos querem correr para Deus, e uma das formas de correr para Deus é através da igreja, não é verdade? Nós somos embaixadores de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja, não é assim? Então muitos, quando vêm buscar Deus através da igreja. E a igreja está fechada, o culto
público está interrompido. E isso, irmão, é muito forte. Isso é muito forte. Há uma permissividade de Deus, para a reflexão. Porque tantos de todo jeito, tantos de qualquer maneira, irmão, tantos. E o que diz a leitura? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Ele não está falando coração, ele não está falando espírito, ele não está falando da alma, aqui especificamente não. Ele está falando, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo. Vivo, santo e agradável a Deus. Deus estava se agradando, irmãos. Deus está se agradando da maneira com que você tem se apresentado a Ele, da maneira com que você tem buscado a Ele, da maneira com que você tem servido a Ele, irmãos. Então, quantos servindo ao Senhor de todo jeito? Não, se der, eu vou para o culto hoje. Se eu tiver tempo, se sobrar um tempinho, eu apareço. E não estávamos dando o nosso melhor para Deus. A igreja não estava dando o seu melhor para Deus. Muitos louvando ao Senhor com os lábios, mas o coração estava distante de Deus. E aí houve essa permissividade, sim, é uma permissividade, onde nós precisamos atentar para isso e fazer uma reflexão. É tempo da igreja refletir, amém? Na sua condição, em como ela tem servido a Deus. Então é verdade em que quando tudo voltar, a igreja pode apresentar sim um grande avivamento. A igreja pode apresentar um grande avivamento. Amém? Se a igreja refletir, se a igreja se melhorar na presença de Deus, aproveitar essa ocasião para refletir e para buscar se melhorar na presença de Deus. Então eu estou crendo, irmão, eu estou crendo pela fé, que o culto público que nós faremos será um culto de renovação, de avivamento, sabe, irmãos? Então eu acredito que a igreja, ela vai sair fortalecida desse processo, a igreja vai crescer, porque Deus, Ele sabe trabalhar. Deus, Ele sabe trabalhar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então é isso, irmãos. A vida cristã é vida dedicada ao culto, ao serviço de Deus, é vida santificada. Em relação a essa vida santificada, Deus é o santo, Cristo é o sumo sacerdote, o pecado é a impureza. O arrependimento é a consciência dessa impureza, a expiação é o sacrifício expiatório ou substitutivo que Cristo fez por nós. A vida cristã é dedicação sobre o altar. Oh glória! E a perfeição desse aspecto é a inteira separação do pecado, separação para Deus. Então você foi comprado por um alto preço para viver santo e irrepreensível para o vosso Deus. Amém, irmãos? E essas três bênçãos da graça foram providas pela morte expiatória de Cristo. E as virtudes dessa morte são concedidas ao homem pelo Espírito Santo. Quanto à satisfação das reivindicações da lei, a expiação proveu o perdão e a justiça para o homem, abolindo a barreira existente entre Deus e o homem. Ela possibilitou a nossa vida regenerada. Como sacrifício pela purificação do pecado, seus benefícios são santificação e pureza.
Olha aí, oh glória. Amém, irmãos? Então são bênçãos de Deus. Os aspectos da salvação são bênçãos de Deus. A justificação, a regeneração e a santificação são bênçãos de Deus. E é direito seu se apropriar e usufruir, viver essas bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Elas compreendem a plenitude da nossa salvação a partir já desta vida, a partir dessa terra. A partir do momento que você aceita Jesus, você já pode usufruir dessa bênção e você vai usufruir até a vida eterna. Amém? Notemos que essas três bênçãos fluem da nossa união com Cristo. O crente é um com Cristo em virtude de sua morte expiatória e em virtude do seu Espírito vivificante que Ele nos concedeu, está em nós. Tornamo-nos justiça de Deus nele. Amém? Por Ele temos perdão dos pecados. Nele somos novas criaturas, nascidos de novo com nova vida. Nele somos santificados. E Ele é feito para nós santificação. Ele é o autor da salvação eterna. Tá bom? Então, isso que eu acabei de falar é de onde nós vamos começar na próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Amém? Talvez, estamos orando, a igreja está orando, talvez nessa próxima quarta-feira estaremos transmitindo já, amém, da nossa igreja em Nilton Carneiro, Vila Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Talvez a transmissão semana que vem se faça lá da igreja em Nilton Carneiro. Estamos orando, estamos aqui sabedores que foi derrubada a liminar que caçou o decreto de Bolsonaro e que as igrejas estão assim livres novamente diante do federal. As igrejas podem voltar aos cultos porque foram reconhecidas como parte essencial, amém, desse momento difícil que o país está atravessando. Então nós estamos orando aí, estaremos comunicando se domingo haverá culto público com todas as restrições, informações e cuidados, né, que são assinalados pelo Ministério da Saúde. Tá bom? Então continuamos orando. Fique com Deus. Deus abençoe. Eu espero que você medite nesses ensinamentos, medite nessa palavra. Depois você reveja aí o vídeo. Nós vamos salvar esse vídeo no nosso canal no YouTube. Então conheça o nosso canal no YouTube, Tom Jones de Jesus, se inscreva lá e lá você vai ter acesso aí a todos os vídeos, a todos os estudos, amém? Tem material lá muito bom, visita as nossas playlists, tem estudos teológicos, amém? Muito bom. Então visite lá, Tom Jones de Jesus, no YouTube. Visite também os cursos bíblicos, os cursos teológicos, no nosso site, ministérioresgate.com. Ministérioresgate.com, você vai ver lá muitas apostilas, videoaulas, muitos estudos mesmo, missiologia, liderança cristã, teologia básica, diaconia. Olha, são muitos mesmo, muitos estudos. ministérioresgate.com, amém? Inclusive, esses ensinamentos de hoje aqui faz parte de um material, de uma apostila que está lá no nosso site, lá na área de teologia, na área de soteriologia. Então você tem livre acesso, é gratuito, conheça, vai ser bênção de Deus para a sua vida, amém? Glória, olha aí, o diácono Edmilson dizendo, eu creio que Deus, né, um grande avivamento para a sua igreja. Nós cremos também, Edmilson, que Deus está trazendo aí um grande avivamento para a sua igreja, amém? Irmãos, obrigado, fique na paz do Senhor, Deus continue abençoando, vamos orar encerrando. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por esses minutos, por esses momentos,
de reflexão da tua palavra e da tua vontade para as nossas vidas, revelada na tua palavra. Ó Deus, que a profecia se cumpra em nossos dias, que assim como as águas cobrem o mar, o mundo inteiro se encha do conhecimento da tua glória. Ó Deus, isso se faz pela pregação, pelo ensino também da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, continua abençoando o teu povo. É o que nós te oramos e te agradecemos, certos da vitória, que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações, comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo da igreja. Amém. Fique na paz. Até a próxima, se Deus nos permitir. Paz do Senhor, povo de Deus. Glória.